Dani Magela e estou no 5º semestre da Faculdade de Teatro do IESB, aqui de Brasília. O vídeo de hoje vai ser sobre o meu projeto de encenação, trabalho da disciplina de História do Teatro 3, ministrada pelo professor Denis Camargo. A peça escolhida para o projeto foi Navalha na Carne, do autor brasileiro Plínio Marcos. Eu a escolhi por algumas questões. Primeiro, que eu já atuei em um trecho de tal peça, juntamente com os atores Danilo Oliveira e Ian Pádua, sob direção de Liliane Rimoli. Então, é um texto que eu conheço melhor e percebo nele uma transparência nas ideias que causam reflexão ou questionamento dos temas apresentados. E isso é algo que tem importância para mim. E trata também de questões que eu me interesso bastante, como a violência contra a mulher e a submissão da mesma, o preconceito contra a comunidade LGBT, retrata a realidade de uma população que é marginalizada, enfim, são assuntos muito atuais e necessários para serem discutidos nessa sociedade machista e opressora em que vivemos. Além de ser uma peça curta e que tem apenas 3 personagens, o que tecnicamente é melhor para ajustar os ensaios e cronogramas de todos os envolvidos no projeto. Até porque lidar com muitas pessoas pode ser muito difícil, ainda mais para uma diretora de primeira viagem, vulgo eu. Bom, acho importante, primeiramente, situar a todos quem foi Plínio Marcos, autor da obra. Plínio nasceu em São Paulo em 1935. Foi um dramaturgo, ator, palhaço, jornalista, jogador de futebol, dentre outras ocupações. Essa variedade de profissões que teve deve-se ao fato de sua personalidade rebelde e itinerante. E isso o fez com que vivesse diversas experiências, o que impactou o seu modo de escrever e ver o mundo. E foi dessa forma, juntando suas experiências das idas e vindas da vida, andando em todos os tipos de lugares e observando o que tinha de pior na sociedade, que nasceram obras como Dois Perdidos numa Noite Suja, Navalha na Carne e Abajur Lilás. Essas são as 3 obras mais conhecidas do autor, mas ele escreveu inúmeras outras, indo para além da escrita teatral, escrevendo crônicas, contos e romances. O dramaturgo trouxe em seus textos o que era negligenciado pela sociedade. Trouxe o que machucava alguns, mas era a verdade de muitos outros, o que o incomodava e o que ele queria mudar no mundo. Seus textos destacavam a pobreza, a violência, o desprezo, o preconceito e muitas coisas ruins que tinham na sociedade e eram negligenciadas, sendo que alguns de seus textos trazem realidades que são vividas em muitas partes do mundo e são atuais até os dias de hoje, como cita Siltins, em 2019, na página 11. Plínio sofreu muita censura e repressão por conta da ditadura militar da época, privando-o de apresentar suas peças. Inclusive, Abajur Lilás tornou-se um grande símbolo da resistência contra a ditadura. O dramaturgo acabou tendo grande influência, tanto nacional quanto internacional, pois conseguiu trazer o olhar da sociedade para esses temas. Ele acabou falecendo em 1999, mas seu nome ficou marcado para sempre na história. Enfim, Navalha na Carne, de forma dramática e densa, com pontos de comicidade, fala um pouco da história de Neuza Sueli, uma prostituta, Vado, seu cafetão, e Veludo, um homossexual faxineiro do local. A peça acontece dentro de um quarto de uma pensão, quando Neuza Sueli chega e encontra Vado, a acusando de não lhe ter deixado dinheiro. Até que entra Veludo na história, quando os dois desconfiam que o mesmo teria o feito. A obra fala de questões ainda muito atuais, como a prostituição, e ainda nos mostra um outro lado que poucos veem. Ele retrata tanto como uma mulher de programa é vista na sociedade, com preconceito e desprezo, mas mostra também que são pessoas para além do olhar cru e vazio do "é só uma prostituta", que possui sentimentos, dores, amores, vivências e sonhos. São pessoas de verdade. Em um momento, Neuza Sueli até questiona: será que sou gente? Sim, Neuza, você é. Além disso, levanta a questão da violência física, tanto com Neuza, que apanha de Vado, mas também com Veludo, que apanha dos dois. Isso deixa clara a humilhação e a luta para conseguirem um domínio sobre o outro, apesar de estarem na mesma realidade social. Juntamente com a violência física está a submissão da mulher perante ao homem, retratada pela relação de Neuza e Vado, o que demonstra muito uma relação abusiva e tóxica, até porque Vado sempre deixa claro que ele só está com Sueli por interesse no dinheiro que ela ganha com os programas. E ela acredita e permanece nessa situação, pois foi ensinada que aquilo é para ser assim e pronto. Sabe aquele amor cego que não te deixa ver as milhares de coisas ruins que há nele? Então. E é por isso que muitas mulheres sofrem de violência doméstica e acontecem muitos feminicídios. E Navalha na Carne traz uma boa reflexão para isso.
Retrata também o preconceito contra os homossexuais e os coloca em uma pior situação, onde Veludo é viciado em drogas e rouba o dinheiro para isso. E isso é muito crítico, pois associam essa visão ruim e preconceituosa aos gays e LGBTs no geral. Apesar de que Vado também é usuário de droga, mas certamente não associam ele tão fortemente a isso quanto fazem com o faxineiro. Essa questão das drogas, inclusive, é um ponto muito discutido em cena, porque retrata a situação em que usuários de drogas se colocam para conseguirem sustentar seus vícios. Plínio consegue trazer bem nitidamente o que seria uma parcela dessas pessoas marginalizadas e oprimidas do submundo, como ele mesmo se referia. Com estética realista, o autor consegue dar vida na peça até com apenas uma simples leitura dela. Influenciado por diversas vivências e experiências, Plínio trouxe um olhar real e apurado do que realmente acontecia nas mazelas da sociedade. Trouxe os palavrões e as gírias, inclusive esse foi um dos motivos da censura do texto, e também retrata nas rubricas as indicações de violências físicas e verbais. O dramaturgo consegue, ao mesmo tempo, provocar repulsa e angústia e também despertar uma necessidade urgente de intervenção. Traz o terror e a piedade no grau mais absoluto. Diálogos exatos, crus, ferinos, explosões de ódio e violência incontidos, humilhações, provocações sadomasoquistas, rastejamento abjeto de humilhados e ofendidos, círculos de tensão entre algozes e vítimas que intercambiam seus papéis, relações de poder estabelecidas confusamente no emaranhado de seres ignorados pelos cidadãos contribuintes. Pensando nisso, durante o processo de encenação, realizarei mais pesquisas sobre a estética realista, visitarei realidades parecidas com a das personagens, com a finalidade de conseguir ter um maior domínio sobre o tema. Pesquisarei referências de cenários, figurinos, hotéis e pensões que se assemelham com o texto, conhecerei garotas de programa e perguntarei sobre suas experiências, enfim, com o intuito de conhecer e entender melhor essa vivência. Agora, na parte textual, irão ter algumas adaptações nos diálogos, juntamente com acréscimos de falas para permitir a quebra da quarta parede, utilizando a técnica central do teatro épico de Brecht, o distanciamento. Pois quero trazer a reflexão de dados reais para o público, acerca dos temas discutidos como o número de mortes por feminicídio, casos de ataques contra a comunidade LGBT e, enfim, os atores vão se distanciar de suas personagens e vão falar como atores em cena, dialogando diretamente com o espectador. Além dessas adaptações, serão alteradas todas as gírias de época que existem no texto e serão atualizadas para as que se encaixam nos dias de hoje. De modo geral, a direção da peça será levada para a mesma estética cênica original de Plínio, realista, apenas com alguns elementos específicos de alteração, como o distanciamento. Mas tudo pode mudar, pois o processo de encenação será colaborativo, no qual todos os integrantes do processo de montagem poderão dar opiniões e ideias para a peça. Mas, de todo modo, quem irá decidir e filtrar o que será usado ou não será eu, a diretora. Indo para a parte dos elementos cênicos, começarei pelo figurino. Bom, o figurino será realista por algumas razões. Primeiro, pois é mais fácil para a identificação de época, lugar e classe social. E também, pois é o que se aproxima da nossa realidade e a qual eu tenho mais domínio de criar. Posso escolher a opção se quero personagens tipo, aquele que representa um tipo padronizado, no qual supomos logo de início como esses personagens seriam fisicamente. Ou posso quebrar esse estereótipo e mesmo assim trabalhar com figurinos realistas. E eu consigo brincar com esses estereótipos, que pode trazer a comicidade também. Por exemplo, no personagem Veludo, posso colocá-lo naquele estereótipo de heterotop, e ele quebra essa imagem visual que as pessoas acham que um homossexual sempre tem. Na parte de maquiagem, será algo realista também. Vado irá utilizar uma maquiagem só para tirar a oleosidade da pele, como um pó translúcido. Veludo, para quebrar um pouco a seriedade, vai utilizar maquiagens para trazer a feminilidade no rosto. Já a Neuza, vou buscar usar maquiagens fortes e chamativas que algumas mulheres usam, buscando também levar para a realidade da personagem. O cenário, de forma realista, trará a visão de um quarto de pensão, bagunçado e levemente sujo. Terão os seguintes móveis: cama, cômoda, frigobar, mesa e 2 cadeiras, espelho e rádio. Todos com uma aparência mais desgastada para ambientar um quarto mais velho e muito usado.
A realidade também virá da parte da iluminação, trazendo-a com uma luz que se assemelhe com a de um quarto, auxiliando a definir e identificar o tempo, como noite, horário em que acontece a peça. Será usado alguns momentos também de focos para intensificar ou evidenciar certos acontecimentos. Alguns dos adereços importantes que estarão em cena serão navalha, um cigarro falso de maconha, caixa de dinheiro, chaves e celular. Em algum momento, eles estarão evidenciados por conta da dramaturgia em si. Para finalizar essa parte dos elementos cênicos, fecharei com a trilha. Também adotarei algumas trilhas sonoras durante a peça. Elas serão gravadas previamente e aparecerão em cerca de 4 momentos. Um deles será na cena inicial de Vado, sozinho no quarto, em que ele estará mudando a frequência do rádio, até chegar em uma música só, ajudando a trazer a sensação de angústia e espera na ansiedade de Neuza Sueli chegar. Sobre o espaço cênico, será em uma das salas de aula do curso de teatro do IESB, mais especificamente a sala William Shakespeare, de modo que o palco frontal de estilo italiano diferencia a relação palco-plateia, mas, por ser um espaço menor, será de forma mais intimista, próximo à cena, até porque quero que o público seja provocado e se afete com a peça, principalmente nas partes de violência. Ok, vocês já sabem quase tudo sobre o meu projeto. Mas falta falar sobre quem mais vai estar nele. Bom, meus atores serão Gabriel Pogó, Luiz Humberto e Stephanie Mota. Mas por que eles? Então, o Pogó é um ótimo ator, tem uma veia cômica muito grande e consegue flexibilizar muito rápido suas emoções, o que vai ser ótimo em sua atuação como Veludo. Luiz Humberto como Vado, pois ele é um ótimo ator e tem expressões faciais muito fortes, e isso contribuirá bastante em sua atuação. Além de eu conseguir criar uma certa comicidade com o fato de Vado ser mais baixo que Veludo e ainda assim se sobressair por cima dele. E por fim, Stephanie será Neuza. Também uma ótima atriz, consegue trazer essa aparência de mais velha, não pelo físico, mas pelo olhar, o que eu acho incrível. Também ajudará a construir momentos cômicos por ser muito espontânea e criativa. Então, para preparar meus atores, utilizarei algumas técnicas de trabalho atoral. Utilizarei o teatro físico para enfatizar o trabalho corporal dos atores, a técnica do distanciamento de Brecht e nele a quebra da quarta parede, o método de Stanislavski para trabalhar o realismo em cena. Terão aquecimentos corporais e vocais e alongamentos, e também exercícios e jogos teatrais com base no pensamento de Viola Spolin. Estes que serão voltados para trabalhar emoções, para técnicas de violência física, para procedimentos cômicos e para o uso de pausas nas cenas. Para todo esse projeto acontecer, serão feitos laboratórios, ensaios e exercícios. O cronograma ficará assim. Serão 2 encontros semanais de 3 horas cada. Os 2 primeiros encontros serão de leitura e debate sobre o texto. Os 4 próximos serão de exercícios e laboratórios. Os outros ensaios serão de ensaios da peça com exercícios. Os últimos ensaios serão com testes de figurino e cenário. O penúltimo será com luz e som, ensaio técnico. E o último, ensaio geral, com tudo pronto. Basicamente é isso, mas vale citar que tudo pode mudar, pois na prática as coisas podem acontecer de modo diferente. Para finalizar, deixarei a ficha técnica do projeto. Bom, eu espero que tenham gostado, e obrigada por assistirem até aqui. A bibliografia utilizada estará na descrição do vídeo. Até mais. Tchau, tchau.